A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop and Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Começa agora o programa Conversas Artísticas. Aqui Paulo Bonfá. E aqui Maiara Bastianello, começando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, através da sua coordenação de cultura. Montamos um estúdio dentro do teatro, aberto para os alunos, para a comunidade e para vocês que estão nos ouvindo agora. Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, recebendo convidados incríveis a cada edição. Temos 6 horas de programa hoje? Vamos tentar condensar muitas curiosidades do nosso lado e certamente várias descobertas para o público. Maestro Edgar Poças, bem-vindo. Muito obrigado. Nós estamos aqui falando sobre várias linguagens artísticas e talvez de todas elas a mais universalizada seja a música. As crianças ouvem música, os idosos ouvem música, qualquer etapa da vida, em qualquer momento da vida pode ter uma música, né? E a sua história musical, ela é enorme, muito grande. Eu fiz música para todas essas coisas que você estava falando. Jingle, muito jingle, né? Muita trilha. Para a gente posicionar para as pessoas que não estão associando o nome ao trabalho musical. Eu me lembro, por exemplo, para quem for um pouco mais veterano ou veterano nessa audiência, da Turma do Balão Mágico. Ah, sim. Turma do Balão Mágico foi um grande fenômeno infantil, infanto-juvenil. Foi. E o seu trabalho foi o que norteou Super Fantástico? Foi o pioneiro, assim, né? Era um projeto sigiloso, porque o presidente da companhia, que era a CBS... A gravadora dos discos. Ele esteve na Europa e achou que, pelo que estava rolando lá, a música infantil ia explodir no Brasil. Aí, numa conversa que eu ouvi lá na CBS, o Nelson Aires, pianista, meu amigo de infância, me indicou. Ele estava fazendo arranjo para Simone, ouviu aquele papo que iam fazer um projeto sigiloso, tal, para sair na frente. Então ele falou, tem um cara lá em São Paulo, que eu acabei de fazer um trabalho com ele, eu acho que ele tem um texto do jeito que vocês querem. E assim eu fui chamado para fazer a pesquisa de repertório e compor. E pôr letra nas músicas que o presidente da CBS trouxe da Europa. Então, vamos explicar então, né, essa repartição para o público, né? Uma coisa é o letrista, enfim, compor a letra, a outra é compor a música em si, a outra é fazer ambos, né? Depois aí vai vir um cantor, quem vai tocar. Lógico. Como é o trabalho para composição quando você não tem a sua melodia, a sua harmonia? Você vai fazer só a letra, vamos supor uma música que não existe ainda, né? É pelos versos, é pelas ideias, é pela natureza da coisa. Você compõe das maneiras mais estranhas. Posso dar um exemplo? Claro. Por exemplo, no terceiro disco, acho, do Balão Mágico, após o sucesso do Super Fantástico, com o Djavan como convidado, que aliás foi eu que sugeri. Se um dia eu te conto essa história que é engraçada. Trazer o Djavan para dentro do balão. Foi para dentro do balão e aí, como aquele sucesso do dueto fez com que o Roberto Carlos também quisesse cantar com eles, e assim teve o Erasmo. E quando eu recebi a música, que falava, olha, Edgar, faz uma letra com o Erasmo, né? Aí eu... Erasmo Carlos. Aí eu peguei aquilo lá, comecei a ouvir. Era ruim, sabe? A letra era um negócio ruim. E eu costumava não ficar ouvindo muito para justamente botar o swing brasileiro na coisa, entende? Porque você começa a solfejar, eu escrevia só o ritmo e ficava naquele ritmo e começava a temperar um pouquinho mais brasileiramente, né? Aí eu ouvia aquilo e fazia assim. Era uma música assim. Eu comecei a trombonar ela. Ela tinha jeito de trombone. Pô, o que eu podia falar aqui, né? Repara que tem o som, né? Barato bom é da barata. Barato bom é da barata.
Nasceu assim pelos... Barato Bom é o da barata, pelo trombone mental na música. Exatamente. E assim outras vêm de outra forma, vêm de uma maneira totalmente doida. Ou seja, inspiração pode estar em qualquer lugar. Pode. Isso, pelo menos do que eu vivi, eu acho que eu poderia garantir. Olha, a gente tem aqui na nossa frente, né, um maestro que tem 11 discos de ouro, até anotei aqui para não esquecer o número, tá? 4 de platina. E para explicar para a molecada, um disco de ouro era quando vendia 100 mil cópias, depois platina 1 milhão de cópias. E aí você ia geralmente num programa de TV e era aquele... Recebia era uma homenagem. Quadro gigante, né? Lindo, que era o sonho de todo mundo que trabalhava com música na época. São bonitos. E assim, imagina, o maestro tá aí, né, desde sempre na música. Eu conversava com ele, inclusive, antes da gente começar, e eu achei muito interessante a visão dele sobre os artistas de hoje, né? E muita gente que faz música tem muito preconceito, por exemplo, com o que é tocado hoje. E, por exemplo, você hoje falava muito sobre a Anitta, né? Que sim, é uma sim. figura que te admira muito, né? Que você admira lógico, muito, né? lógico. Como é que você vê as mudanças nesse tempo, do que você fazia, do que Erasmo fazia, e do que hoje é feito, que é pensado, às vezes, até para o próprio mercado, né? Já é feito pensando para vender. No que você estava falando, veio na hora uma frase do Oswald de Andrade, que ele falava, assim, era as horas, ou o tempo, né? As horas vão e vêm, não em vão. Ou seja, o tempo vem, né? São ciclos. São ciclos, a Anitta é parte da criação da música, né? Da vida. Ela é um produto da sociedade também, uma pessoa criativa. Eu vejo isso tudo como coisa boa, não sou aquele cara que fica procurando... Defeitos dos outros. Ou saudosista. No meu tempo é melhor isso. que agora. Eu gosto muito do meu tempo, sabe? Mas eu tenho respeito pelo tempo dos outros. Tanto que eu fiz o polegar, dominó. Eu queria, né, colocar também essas produções, porque marcaram também gerações, né? E o próprio Gugu também, Sim. que pegou uma dos hits Gugu Liberato, ex-apresentador de televisão. Isso, ele pegou um dos hits do Balão Mágico e gravou. Passarinho quer dançar, isso, né? Esta é uma música sua também. Essa melodia não é minha, essa melodia, eu quando ouvi a primeira, o presidente da CBS, o diretor artístico ligou para minha casa e falou, Edgar, tem mais uma. Eu já tinha terminado o disco. E nessa época eu não gostava tanto. Quando eu comecei a fazer, eu fiquei pirado no negócio de fazer. Eu adorei fazer esse negócio, mas no começo não era meio bossa nova e tal, né? Tá, foi mais resistente. Vila Lobos e tal, mas e eu fiquei meio... Mas depois comecei a gostar do negócio, mas eu cansei, porque eu nunca tinha feito uma coisa com tanta responsabilidade, porque tinha um briefing. Tem que vender tanto, senão a gente não faz o segundo. O Super Fantástico foi no segundo. Era uma encomenda, Era uma com encomenda. uma meta. Com uma meta. E veio a melodia. E veio aquele pesquisa que eu fiz, juntaram tudo e o repertório está pronto. Das que eu escolhi, 4. E o resto eles me mandaram para pôr letra. Veio a música pronta e você colocou uma letra em português. Aí que eu fiz a primeira, que foi A Galinha Magricela. Foi a primeira. E depois, quando eu terminei, me liga o diretor artístico, tem mais uma. Eu falei, não quero fazer, tem mais uma. Ele disse, tudo bem, mandaram pelo malote o cassete. Quando eu fui ouvir... Cassete é a fita, tá, gente? Era mídia física. Era uma freira tocando sanfona, assim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Eu demorei para aceitar um negócio. Falei, tá bom, Cláudio. Bom, aí hoje eu tenho tanto orgulho. Desculpa, eu tô pensando na imagem da freira tocando sanfona e você matutando como é que letra que vai ter. Bossa nova do violão. Aí eu sei que eu comecei a gostar. Hoje eu acho isso tão legal. Aquilo de dizer, no seu ninho dançará, passarinho passará, alegria de viver. Eu acho tão bonito isso e acho a música geriátrica, viu? Ela é uma... o cara pode estar na situação que ele tiver, que ele sempre vai fazer alguma coisa. Vai mexer, pelo menos o pé vai mexer. O dedinho, alguma coisa vai. Ela é demais, essa música. É muito difícil você fazer uma música assim. Juro que, pelo menos a minha experiência,
o simples é complicado, sabe? E o sucesso depois, né, é uma consequência aí desse simples complicado, né? É de você falar, às vezes, a coisa que no instante as pessoas vão... E a gente num mundo em que as coisas são muito efêmeras, né? Uma coisa que é sucesso agora, daqui a 10 dias não é mais. E você compôs sucessos que são, eu julgo eternos, né? Não tem como. Tem Todo coisa, mundo, todo mundo que... conhece, todo mundo sabe. E eu acho muito bacana como o maestro, ele versa, ele anda por várias... Desde Vila Lobos, né? Até o Passarinho, e a música brasileira Dominó. popular. Exato. Eu era da música popular brasileira mesmo, Pixinguinha, aquela coisa, Noel. E aí, Braguinha foi o cara que mais se ouve professor para mim. O Braguinha, né? O Braguinha é falar dele, né? Só a letra do Eu Fui às Touradas de Madrid. Se você for olhar essa letra, é monumental. O Lamartine Babo, que eu acho outro cara também que fez coisas geniais assim. Autor de hinos de futebol, de clubes diferentes, Sou né, do Rio de Janeiro. tricolor de coração. Coisa linda, né? Que melodia bonita, né? E aquele negócio de torcer, 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 de torcer até morrer, morrer. Isso é Como se você pudesse morrer mais de uma vez, né? Exatamente. Mas, indo para o caminho oposto, maestro, vamos pensar aqui o seguinte: é mais difícil colocar a letra numa música de outros ou fazer a música para alguém que te deu uma letra, né? O caminho inverso aconteceu, olha, eu escrevi, mas eu não sei musical que eu compus aqui como palavras. A primeira vez que eu vi, que eu lembro dessa discussão, assim, foi uma entrevista com o grandíssimo Antônio Carlos Jobim. Que ele dizendo que nunca mais ele ia passar pelo que ele passou para fazer o soneto de separação do Vinícius de Moraes, a melodia. Foi a primeira vez que ele fez uma música depois a letra. Porque eu me lembro do exemplo, ele disse que era a mesma coisa de um escultor ficar, sabe, lapidando e tal. E olha só como era diferente a sintaxe da composição. Ou seja, era muito difícil o letrista entregar uma letra e você ir fazer música. Era sempre a música e o cara ficava lá. Buscando as palavras. Buscando as palavras. Mas tirando esse grau da hoje, dificuldade... os caras preferem o texto. Manda aí. Então saem... Porque eu também trabalhei com gente assim, sabe? Uhum. Teve um parceiro que eu fiz também umas coisas, acho que Eliana, não me lembro bem, que ele tinha isso. Se você desse o texto para ele ia atrás ele fazia aquilo que todo mundo quer cantar, sabe? Ele tinha essa coisa do popular, de chegar na alma. Né? E falando, por exemplo, de outros trabalhos populares e conhecidos, ou até de músicas que as pessoas podem saber, Manequim, por exemplo. Manequim, seu sorriso é um colar de marfim. Colar de marfim. Vou te seguindo, né? Manequim. Foram as primeiras boy bands brasileiras, né? É um outro fenômeno. Hoje em dia existe o K-pop, que é o movimento das bandas de garotos da Coreia espalhados pelo mundo, mas esse movimento de boy bands, né, no Brasil, as versões brasileiras vêm dessa época, Dominó, Polegar. Né? Polegar. Então, voltando ao Gugu. O Gugu que depois foi ser o empresário do Dominó e do Polegar. Por quê? Porque ele me conheceu pelo Baile dos Passarinhos. Uhum. Era isso que eu queria lembrar. E tem mais uma coisa que daqui a pouco eu vou lembrar que é relacionada com o Gugu, que é interessante. Mas, enfim... Muita gente está nos ouvindo assim. agora e talvez esteja pensando, puxa, eu toco um instrumento, ou eu ouvi falar sobre orquestra e associa, né, o maestro com a condução da orquestra. Para se tornar um maestro tem que ter estudado muito, ter o seu instrumento, pelo menos um dos instrumentos. Mas e o ofício do arranjo, do arranjador, né? Que é um trabalho de muita sensibilidade
habilidade para pegar uma obra ou uma composição e, mesmo que ela não seja a sua composição original, transformá-la com uma outra leitura, um outro espírito, né? Ter o seu toque. Você tocou num assunto que foi fundamental e foi uma contribuição que eu dei, assim, que muito, muito rica para o balão. Ou seja, eu recebi a primeira base gravada para o balão, em casa da Galinha Magricela. E eu não gostei. Não gostei por eles, porque... Você achou que não ia ficar bom? Por eles, pela visão que eles me passaram, do que eles queriam, e que o presidente da CBS falou que estava rolando no mundo, eu falei, essa base não é por aí. A gente tem que pegar outra pessoa. Nessa época, eu tinha comprado um disco do Lincoln Olivetti com o Robson Jorge. Lincoln era um músico excepcional, criou o som Rita Lee, é o som do Lincoln, né? Era um músico de muito baile, cara que, né, fica antenado. Então. E eu falei, vocês conhecem o Lincoln Olivetti? Eu conheço, chama ele, chama o Lincoln que a coisa vai andar. Aí a gente conversa, então o Lincoln me ligava, porque eu fazia tudo por malote, mandava malote e eles lá no Rio. Né? Malote, as pessoas hoje estão achando que o e-mail é uma coisa antiga, né? O malote era basicamente uma reunião de correspondência. Podia ter lá um arquivo de áudio numa mídia física, a partitura. Eu tipo, não era sacola, um negócio assim. E tem um negócio engraçado, que eu sou do tempo que você ia na agência, fazia lá Royal, Fermento, não sei o quê, o sujeito... Eu falava, bom, eu te mando como? Manda um cassete, né? Isso era um negócio fantástico, você mandar um cassete, né? Você tangenciou agora uma parte importante também e que inclusive contribuiu muito, né, para que a era do rádio, né, como foi chamada, prosseguisse. Primeiro, todo o rádio, todo o som, fosse notícia ou fosse música no Brasil, durante um tempo ele era todo ao vivo. Tudo que acontecia era num estúdio equipado. Então, Rádio Nacional foi... Se ia ter um conjunto musical tocando, os músicos estavam lá naquela hora, microfone ligado, eles tocavam. Se ia ser uma conversa, uma entrevista, estava todo mundo ali, né? Não tinha a gravação para exibição depois. A tecnologia foi melhorando, ajudando, mas houve uma época do rádio em que, de um lado, você tinha marcas das empresas financiando uma produção mais artística de novelas, né? Novelas de rádio, e você tinha também um dinheiro de publicidade dedicado a compor os jingles. Os jingles eram as músicas... Os comerciais. Isso começou lá no Noel Rosa, no programa do Cazé, Ademar Cazé, que era, acho que avô, alguma coisa da Regina Cazé. Ele tinha um programa de rádio, ele foi o primeiro cara que bolou, falou, eu vou vender uma música e vou na esquina do padeiro lá, do Pão Bragança. Foi lá na esquina e, olha, você não quer uma música tal, português? Quanto vai custar, não sei o quê. E eu sei que ele fez o primeiro jingle. Que é uma mensagem publicitária, mas usando os elementos artísticos. E recebeu um dinheirinho. E que são coisas que não saem da cabeça da gente, né? Tem vários jingles. Durante muitos e muitos anos, as propagandas, elas eram as músicas, né? No rádio, sem a imagem, eram as músicas. Eu lembro de muitas, assim, de cantar. E como era para você, como artista, receber uma encomenda, né? Você mencionou, eu vou à agência. Eu só fiz encomenda até hoje. Fala assim, puxa, olha, nós temos aqui um freio para caminhão, eu tenho aqui uma bala de goma, eu tenho aqui o... Não era comigo, não. Eu ia para casa e sofria, mas fazia. Era um sofrimento, né? Sofrimento. Porque você tem que atender a muita gente, você fica com assim, sabe, como se fosse um aperto, assim, sabe? Porque é muita cobrança. Sabe? E a limitação de tempo também? Olha, para um minuto, tem que entregar daqui a uma semana. Uma semana, quando tinha uma semana, era uma maravilha. Eu me lembro que uma vez teve um jingle para a presidência da República, foi a primeira vez que eu votei na vida para presidente, e eu fiz o Juntos Chegaremos Lá, que foi uma música que foi super elogiada e tal.
Eu fiquei uma semana. Dessa vez eu tive uma semana. Uma semana. Fiquei lá batucando. Compor uma música para uma campanha. Para uma campanha. Às vezes Mas é raro. segundos, né? E ao mesmo tempo também, com o tempo, você foi dirigindo, por exemplo, peças para grandes marcas. Por exemplo, Volkswagen. Qual que é a diferença? Como sim, foi esse trabalho que você fez? Porque geralmente a agência já vem com uma carga de informações muito boa. Por exemplo, eu escrevi uns 2 ou 3 espetáculos para a Volkswagen. Espetáculo mesmo, uma super produção de aniversário, de lançamento e tal. Quando você chega na boca da coisa mesmo, vamos começar, você recebe uma quantidade de informações bem grande. Eu antes era muito orgulhoso, assim, depois eu fui aprendendo que às vezes numa reunião o sujeito fala uma frase assim, você fala, essa frase é boa, né? Essa frase acho que vai ajudar, inclusive, se eu colocar lá, porque o cara vai falar, minha frase. Também tem vai agradar o cliente. A minha ideia tá junto. Também tem essa que é. Eu acho que porque se o cara estiver no mesmo time, por que não? E falando para a nossa audiência mais jovem, né, que ainda não sabe o que vai produzir, nós estamos aqui no Céu Jaguaré, né, com o maestro Edgar Poças. Tem uma parte que a gente falou, é a inspiração, é o trabalho, né, que você tem que estar aberto para aquilo que se mostrar e saber se vai ou não aproveitar, mas tem técnicas também, né? Com a sua visão, com a sua experiência, para alguém que pense, puxa, eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever, eventualmente eu faço poemas, né? Mas será que eu conseguiria escrever músicas, escrever letras de músicas, né? Qual seria o caminho, né? Uma formação, puxa, é alguém que vai estudar música, é alguém que vai estudar letras, é alguém que vai... Autodidata, talvez? Tentativa e erro. Você vê que tem, assim como a inspiração, né? Existem vários caminhos aí, porque existem várias pessoas, né? Então, começa de pequeno, você tem jeito, aquelas coisas, começa assim, né? Mas se eu fosse dar uma receita para quem tem, ou julga que tem talento para ser músico, compositor ou letrista, eu acho que, em primeiro lugar, o cara tem que cavocar, ele tem que saber cavocar. Pesquisar, ouvir de fuçar. tudo. Todos os sentidos, eu diria que cavocar, no sentido da pesquisa, como também uma auto-cavocação. Mergulhar em si mesmo. Mergulhar em si mesmo. E aceitar não, quer dizer, saber do que significaria o antropofagismo, do Oswald de Andrade, ou seja, a nossa natureza antropofágica, no sentido artístico, né? Você ouve uma coisa de um outro lugar e de repente transforma isso numa coisa brasileira. E a cultura brasileira vai se alimentando. Você vê isso no próprio balão, entende? Por exemplo, no dominó, acho que foi a primeira que eu fiz, não, foi a segunda por aí, mas ela não gosta de mim, vive me dizendo não. Eu lembro que chegou essa música de uma inglesa, Alice May, boa compositora, assim, e eu falei, pô, o Gugu Liberato chegou com essa fita para mim e falou, eu gosto muito dessa música. Ele era um empresário do dominó. Ele falou, capricha, porque essa música eu não sei não. E eu gostei mesmo da música. Só que ela mandou 2, e as 2 eu gostei. Só que ela tinha uma levada muito no chão, assim, como se fosse... Mas ela não gosta de mim. Parece uma marcha, hein? Muito no chão. E eu comecei a escrever a letra com uma coisa que na música chama síncopa. Você rouba uns tempos, faz uma gambiarrazinha musical que virou uma das coisas mais importantes da nossa música, que é a síncope. Então você faz, mas ela não gosta de mim. Vive me dizendo, não, antecipa, puxa pra cá. Você começa a dar o chamado swing na coisa, entende? Isso foi uma coisa que eu coloquei, que é interessante falar.
não sei também por que eu comecei a falar isso. Mas não Porque tem a nem gente estava porquê. falando sobre caminhos para quem estava Querendo ouvindo o começar. nosso papo aqui, falando, puxa, eu gostaria de colocar meus pensamentos em palavras Então, que fossem letras de música. Isso eu só fiz porque eu cavoquei a alma. Eu fui para dentro e falei, eu sou brasileiro. Eu preciso me olhar, ver o que eu... Os caras me chamaram aqui porque bom, o presidente da CBS veio para São Paulo para dizer, agora nós vamos fazer os juvenis, já fizemos os infantis, e é você que vai fazer. Entende? Me trouxe um cassete, depois a primeira música para ouvir era a música de um garçom que ia na praia servir café para os meninos e tal. Camareiro chamava. Camareiro pela assonância, companheiro. Companheiro, vem. Era camareiro, mas o som é companheiro, né? Sim, com Você certeza. entende? Mais uma maneira de chegar onde você está falando, né? Sim. Eu fico imaginando como que as pessoas deviam mandar coisa pro maestro no passado. Maestro, olha, tá aqui minha filha, meu cassete ouve. Nossa. Tá aqui. Te chegava muita coisa. E Uma você vez- conseguiu achar alguém bacana no meio disso tudo? Não. Não, porque embora eu levasse, mandasse, quando eu via assim, eu falava, eu vou mandar. Eu até não gostava muito, porque uma vez foi uma mãe e me deu o cassete do filho, assim, meu filho é lindo, ele toca, não sei o que. Bom, eu falei, então eu vou mandar para a CBS, eu vou mandar para o Malote, que é lá no Rio de Janeiro, ou deixar na agência aqui em São Paulo. Ela falou, mas e quem garante que... Já desconfiou de mim, entende? Ah, meu. Aí eu falei para ela, então é melhor a senhora não deixar comigo, não, porque o que eu vou dizer para a senhora? Mas essa situação, né? Talvez hoje seja mais difícil até os mais jovens visualizarem, porque todo mundo se publica, né? Todo mundo consegue Que é uma hoje das vantagens, postar, né? É outro mundo, né? As pessoas elas conseguem, não significa que outros vão querer ouvir ou assistir, mas eventualmente o espaço ele está dado. Antigamente os caminhos eram muito menores, eram menos endereços disponíveis, com menos pessoas, Senhas. menos disponíveis para ouvir também, né? Então essa procura, de repente, vou entregar para o maestro, vou levar ao estúdio, vou falar com a empresa gravadora que publica, às vezes era o Eldorado, vamos dizer, de quem estava querendo uma carreira artística. Mas na sua experiência, quantas pessoas não artistas trabalhavam, porque continua existindo esse negócio em outro formato, né? A música como business, né? Assim como existe a música na publicidade, a música no cinema, muita gente trabalhando ali sem ser artista, né? Então você fala o presidente da empresa, o diretor artístico, Sim, o diretor, e o escritório, os o advogados, pessoal do marketing. e o marketing, a promoção, a publicidade, o jurídico. Eu vi uma reunião, porque eu fui para o Rio e o presidente lá me convidou, assiste aí e tal. Eu fiquei lá, não tinha o que fazer naquelas horas e o tamanho da mesa de quem? Daqueles que vão buscar as rádios, vão trabalhar o disco, como se falava. Eram os divulgadores. Aí que começa a nascer outras coisas, né? Um complexo de coisas aí que vão, inclusive, refletir nos próprios autores. Mas você fala sob o ponto de vista do que... Comercial. As pessoas elas não sabiam dizer se, olha, essa música ela toca muito porque ela é mais pedida ou ela é mais pedida porque ela toca muito? Na verdade, quando eu fiz uma música que se chamava Puppy Love, para o Jairzinho e Simoni. E Puppy Love é aquele amor inconsequente, jovem e tal, e acabou pelo som. Eu estou respondendo ainda aquela. Eu estava de bicicleta, assim, né? E falava, this is just a puppy love. Terminava o verso, né? E eu, puppy love, eu falei, papelão. Olha que legal, mas o que de papelão? É coração de papelão. É pelo puppy love que veio a ideia de toda a letra. Aí a minha filha, Cel, que é cantora, ela era pequenininha e eu ia no quarto dela, cobria assim, e ela tinha medo de chuva, mas
ela tinha aquele... Sabe o que as crianças fazem na escola? Recorte, põe papel, lâmina, papel prateado em cima. Aham. Ela fez uma... Eu falei, recortei a luz da lua e colei num papelão. Porque eu vi o trabalhinho dela da escola. Da escola. E aí te dei, não sei, um coração de papelão. Então nasceu da sonância lá do Papilov e da Cel com o trabalhinho da escola dela. Que coisa linda isso. E para os seus trabalhos 100% autorais, né? Para o seu desenvolvimento quando não tinha uma referência ou uma Isso. encomenda de alguém, né? Isso eu tenho orgulho porque acabo até de fazer um que eu vou deixar com você, 2 que eu fiz, tudo da minha cabeça, ninguém falou... Ninguém deu palpite. Ninguém deu palpite. E o que eu também tenho muito orgulho, mas não pude trazer porque não existe, ele só tem nas mídias, é que eu acabei de fazer com o Pau Brasil, aquele conjunto instrumental brasileiro, Certo. que nunca tinha gravado um repertório infantil. E eu fiz exatamente o que eu queria fazer. Um repertório infantil. Todo o repertório é a história das músicas, que chama-se Cantos da Natureza. E cantos em todos os sentidos, né? Tanto no cantar como no lugar, né? Então são bichos, é mar, é natureza. Isso eu estou muito orgulhoso de ter feito. Está nas mídias. Nas Cantos da plataformas de Natureza com áudio. o Pau Brasil. O maestro gosta bastante de pássaros, né? Tô vendo aqui uma das obras, Bem Te Vi, Galinho Dorminhoco, Então deixa eu te contar. Beija-Flor. É legal você falar isso, porque eu comecei com a galinha, né? Sim. Depois tinha uma outra galinha que engolia o chiclete, botava o ovo, sempre o mesmo ovo. Tem o passarinho. Depois tem o ursinho, o pimpão, o passarinho. Foi o pato cantor, pato, zego, e o que tinha de bicho barato, dono da barata e tal. Aí um dia eu fiquei em casa e falei, porra, o que eu já fiz de bicho, né? E comecei a pensar. Falei, pô, eu vou fazer um que ninguém pensou. O ornitorrinco. Nossa, eu lembrei disso. O ornitorrinco é o bicho mais fantástico. Ele é a prova do bom humor da natureza. Vamos descrever. O ornitorrinco ele é um elo perdido da evolução, né? Os caras não sabiam classificar o ornitorrinco. Porque ele tem um bico de pato, mas ele tem mãos com dedos. Aí ele tem um pé de pato, mas ele tem pelos, não tem penas, né? E tem um ferrão venenoso, mas ele é super mansinho. Esse é o ornitorrinco que a gente tentou descrever aqui, né? Então eu Sem as fiz essa imagens. composição que está... Acho que não, o ornitorrinco está no Pau Brasil. Está no Pau Brasil. Cantos da Natureza. É um canto da natureza, né? Sim, e no seu dia a dia, você pensa que a exposição à música tem que ser frequente ou precisa ter uns tempos de desintoxicação, vamos chamar assim? Não, agora eu vou ficar um pouco sem ouvir, sem ir atrás de coisas para não me contaminar, porque às vezes a referência vira uma influência e aí quando você vai ver pode ser que aquilo lá te aprisione. Eu particularmente, acho que é uma coisa bem pessoal aí, né? Difícil até de responder, porque eu gosto de ouvir, de fazer o que eu faço, assim, eu não tenho assim, uma coisa de falar, puta, eu fiquei de ressaca. Quando termina, eu já estou com outras coisas, assim, então eu me sinto bem com esse movimento. E já estou atualmente pensando, eu gosto mesmo de inventar, sabe? Sim, mas aí você se despede do trabalho concluído para entrar no novo. É difícil. Tem ressaca, né? Tem ressaca, né? É que nem bebida, né? Tem ressaca. Você fica ali tomando, né? Aqueles versos todos, não sei o quê. E eu sou aquele cara que fica... que para escrever um negocinho pequeno eu derrubo uma biblioteca inteira, sabe? Eu leio, eu falo, você já sabe como vai fazer? Não, eu tenho que passar pelo ser apedrejado, assim, conferir. Por causa, acho que isso vem da publicidade, porque na publicidade você pode imaginar o que eu fiz de jingle que não foi aprovado, né? Esse é o risco, né, da encomenda. Fala assim, legal, mas não era isso que a gente queria. Exatamente. E às vezes é uma coisa que você amou, falou, Exato, nossa, eu tenho ficou 2 animal. aqui que estão até hoje na garganta. Que a sua versão não passou e você teve que fazer outra coisa que não era tão legal. Estão até hoje. Assim, Mas assim, vende pra concorrência.
Tô brincando. Podia. Assim. Mudando algumas coisas. Mas olha, eu acho muito interessante a história do maestro, que sempre a gente entrevista pessoas aqui, muitas delas têm formação em uma coisa, viram outra. E o maestro, depois de um bom tempo, decidiu que ia tentar medicina, psiquiatria. Ah, sim, foi. Aí você falando dessa coisa da antropofagia, de se olhar por dentro. Mas isso era. Sabe o que acontece? Eu acho que no meu tempo ser médico era o máximo, sabe? Era um negócio assim, beirava uma potência. Um prestígio. Uma coisa impressionante. Tinha esse lado. E depois eu fiquei muito interessado na psicanálise. E eu tentei, mas não deu certo. Não deu certo porque eu comecei a pensar assim, na música mais seriamente e também nos clientes, né? Coitados, que eles iam sofrer com Seus pacientes. Seus pacientes, enquanto médico. Já chamei até de cliente, porque a publicidade também já devia estar. Mas é interessante, né? Porque trazendo para a situação de hoje em dia, em que as pessoas se servem muito de tecnologia, e eu gostaria de saber sua opinião sobre isso, você pode chegar para um trabalho artístico, mas com uma finalidade comercial, né, como é a indústria publicitária, e se você der duas opções, vão te pedir uma terceira, né? Sim. Puxa, olha, eu gostei da música do começo, mas a frase do outro, Sim. dá para fazer a terceira? Então, eu tenho alguns conhecidos que falam, a gente só leva uma. E fala assim, vocês nos contrataram para fazer, a gente acredita que esse é o melhor caminho. Porque se a gente levar duas, certamente vai sair a terceira. Eu tive um publicitário para o qual eu fiz muitas músicas e trabalhos que ele me proporcionou fazer, mas ele era exigente demais. E ele chegava a ponto de você fazer uma no próprio estúdio dele, ficar trabalhando lá e chama ele e tal para ouvir. Ele vinha, ouvia, parava na porta, ouvia. Estamos no caminho. Você fazia umas 200. Quando chegava na 200 e tanta, ele também já devia estar meio cansado. Falei, Edgarzinho, eu gostei daquela primeira. quando você já tinha moldado. Sabe, tinha foi aí que eu ouvi a primeira vez a palavra tchan. Foi aí que tinha um tchan. Eu falei, pô, mas é isso. Eu acho legal a humildade do maestro, né? Porque ele tinha todo o direito de falar assim, você sabe com quem você está falando? Filhão. Eu podia puxar assim uma... Como é que chama hoje? Carteirada, né? Pois é. Carteirada Poxa, musical. trabalhei com Erasmo. Mas o uso da tecnologia, né? Ele permitiu, por exemplo, né, que uma orquestra fosse tocada por uma pessoa só, né? Isso para mim foi ótimo. Aliás, fui um dos pioneiros. O primeiro que eu me lembro, gravar com meu amigo Luiz Roberto Oliveira, a gravar uma música executada por um computador. E aí, nessa situação, a gente hoje tem pessoas se perguntando sobre a inteligência artificial, né? Será que o fato de existir uma capacidade de processamento de informação numa máquina que vai percorrer todas as letras já escritas e vai usar aquilo para criar novas letras, inclusive com estilos, né? Olha, lá na linha desse cantor, ou como fazia esta banda, para aquilo ser musicado também, sem ser um artista, né? Uma pessoa humana. Será que isso é possível ou a inspiração ela é insubstituível? Ou alguns vão enganar, né? Alguns vão conseguir enganar. É difícil você avaliar, porque para cada pessoa existe um limite. A pessoa olha e fala, mas isso é, o outro acha, para mim... Eu acho que essa é uma coisa fantástica, enquanto outras pessoas não estão impressionadas e vice-versa. Não estão. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante, é um empurrão que a humanidade dá em si mesma. Ela que resolva o que ela inventou. Nós somos juntos aqui, estamos no mesmo barco desse, que é o planeta, indo não sei para onde, mas nós estamos juntos. E isso foi inventado. Eu me lembro de entrar no estúdio no início dos anos 80, quando eu comecei com essa onda de sintetizador, de computador, isso aqui, de músico falar, isso vai acabar com a música, que nem o rádio. Televisão, acabar com o rádio. É a mesma coisa, igualzinho, mas eu falei, não fui eu que inventei isso, eu estou usando.
entendeu? Eu não inventei aquele troço, mas eu tinha certeza que não tinha jeito, que veio para ficar. Mas não tirou, a música continuou. Vieram caras aí que só trabalhavam com sintetizadores do Vangelis, por exemplo, muito bem, por sinal. Ganhador de Oscar, né? Com a trilha sonora para Carruagens de Fogo, né? Tem um disco do Vangelis que eu recomendo para qualquer pessoa, chama-se Oceanic. A nacionalidade dele, grego, não? Ele é grego. Grego, compositor grego. Grego com uma formação erudita e de rock. É legal, né? Ou seja, o cara é amplo, né? Essa ecleticidade, vamos chamar assim, né? Esse transitar para um profissional de música, acho que agora se tornou obrigatório, né? Porque por mais que a pessoa fale, eu vou atuar na música sertaneja, ou eu vou fazer música instrumental orquestrada, né? Ela tem que ouvir, hoje saber. seria matéria de uma possível universidade de música, né? Eu acho que poderia ser uma matéria. E além de não ter o preconceito, né? Porque muita gente fala assim, não, mas eu sou um maestro, eu não vou lidar com publicidade. Publicidade não é arte, eu só faço arte, né? Sabe que essa frase que uma vez eu ouvi de um aluno meu que virou parceiro de música, muito bom, Marcos Levi, e nós estávamos indo para uma agência levar um trabalho desses aí. No caminho ele virou para mim e falou: olha, Edgar, sabe o que eu acho? Você, muitas vezes, trata a publicidade como arte. Eu acho que por isso que você fica tão nervoso com isso. Isso eu vou dizer para você, não me feriu, não. Não me feriu, não. Principalmente, primeiro, pelo ego, né? Você tem um ego. E aí... mas eu não posso fazer o óleo Maria, tem que ser o óleo. Você não ia fazer mais ou menos porque aquilo não era um concerto. Então começa a mexer com a tua raiz musical, com a tua psique, sei lá, e você começa a colocar a publicidade como arte. Hoje, eu olhando assim aquele montão que está ali, eu reconheço alguns como objetos artísticos, continuo reconhecendo. E eu posso dizer, por exemplo, o maior jingle que eu ouvi na minha vida é o Parabéns a Você. Porque, olha só, parabéns a você nessa data, querido. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Foi um concurso, né? É um haikai, é um negócio fantástico, porque eu me lembrei do Erasmo Carlos, quando eu fiz o Barato da Barata, ele, no telefone, eu falei: olha, Erasmo, eu fiz uma coisa super simples e tal. E ele falou para mim: olha, Poças, se simplicidade fosse fácil, não tinham feito um outro Parabéns a Você, já tinham feito outro. É verdade, né? Porque uma música é eterna e insubstituível. Mas que palavra que você vai enfiar nessa letra? É uma moça, né, que era professora de... Ela que fez essa letra, mas é genial, porque tem tudo ali. Aí acho que é um bom exemplo de algo bem acabado, né? Não tem o que dizer. Que nada substitui, né? Vai ver, ela só tocava caixa de fósforo, sei lá, que nem o Zequete, sei lá, o Zequete é uma coisa louca, pô. E só na caixa de fósforo. É aquela coisa que o simples Geraldo é complicado, Pereira, né? Grande Geraldo Pereira. O simples é complicado, né? Porque ela fez uma coisa simples. Mas eu acho que eu ficar uns 15 anos para desistir. Não sei fazer, não consigo. Mas esse é o depoimento, né? Com uma trajetória tão rica, falando sobre as tentativas e erros e o ego versus a humildade. Acho que é bom para quem nos ouve e está pensando, por exemplo, em desistir. Fala assim: poxa, eu tenho uma banda, mas nossa banda ela não vai para frente. Ou eu toco um instrumento, mas eu acho que eu não vou ser o melhor instrumentista. Como é que isso vai virar um trabalho? Eu vou conseguir ganhar dinheiro para continuar fazendo isso, né? Trabalhando com música ou me tornar compositor, compositora. Tem uma parte que depende da sua insistência, da sua resiliência e talvez não aceitar todos os nãos, né? Quer dizer, fecha uma porta, tenta abrir outra. Se você for olhar os músicos atuais, fica muito claro que a maioria vai caminhar para os teclados, bateria, mas de repente a bateria vai ficar um objeto diferente, tudo. Quer dizer, tem esse lado e tem o lado da música erudita,
com sinfônica. Então esses músicos que tocam na sinfônica nem sempre são os músicos que tocam, que fazem a base para o Roberto Carlos, para o Chitãozinho Chororó, Djavan, Caetano, né? Não são os mesmos. Às vezes tem quando gravam cordas e tal, mas quando vai no grupo, é um grupo formado. Esses têm uma formação, vamos dizer assim, que é aquele cara que tem que ficar ali, porque geralmente não estudou música, mas ele cavocou ali, fez baile, o outro não, é a escola, né? Sim, é a pesquisa, o estudo e continua estudando, né? A gente ouviu isso de algumas pessoas veteranas falando, não, todo dia o cara é o melhor violino e ele toca todo dia de novo. Eu comecei estudando música, depois tive que parar por causa de um problema na mão e eu tocava violão muito bem. E eu posso dizer para você, para tocar, vamos dizer que você vai solar, ser um solista, que você assiste e fala, pô, legal, esse cara toca bem. 8 horas por dia. Tá vendo? 8 horas por dia o nosso tempo foi curto, Mayara. Poxa vida, olha, posso dizer que o maestro é a personificação do que a gente fala no Conversas Artísticas, como disse a Veja, né? Um anônimo de sucesso. Que vocês, eu garanto que todo mundo que nos ouviu hoje conhece pelo menos umas 2 obras aí do maestro Edgar Poças. Obrigada, viu, maestro? Foi uma honra gigante tê-lo aqui. Prolixidade. É isso. Não, foi um papo ótimo. Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, viu? E obrigado a vocês que nos ouviram. Até a próxima. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.